Você está no canal Presbítero Isaías Gonçalves e nós estamos dando continuidade ao nosso curso online sobre escatologia. Escatologia, que é a doutrina ou tratado das últimas coisas. Nós já falamos, hoje nós estamos na nossa quinta aula, nós já falamos sobre os sinais da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e a grande tribulação. Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante e um dos principais quando se fala em escatologia. Nós vamos abordar a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a segunda vinda de Cristo. Esse assunto ele está dividido porque quando nós formos falar da vinda de Cristo, necessariamente nós precisamos falar sobre a guerra do Armagedon. Então esse assunto ele vai estar dividido em duas partes: a vinda de Jesus e a guerra do Armagedon. Precisamos entender, primeiro recapitulando, que Jesus ele virá 3 vezes na Terra, né? A vinda de Jesus ela está dividida em 3 vezes. A primeira vinda de Jesus nós tratamos como a vinda humana, quando ele viveu entre nós como homem e como Deus, 100% homem e 100% Deus. Em Nazaré, ele nasceu em Nazaré em forma humana, esteve conosco por um período de 33 anos, onde ele viveu, morreu, ressuscitou e através da sua morte trouxe redenção a todos os homens. A segunda vinda de Jesus, ela se dá no arrebatamento. Esta ainda não aconteceu. Nós temos até um vídeo sobre este assunto. A nossa segunda aula, nós falamos sobre o arrebatamento, onde ele virá, porém não na terra, ele virá até as nuvens para raptar, né, o ato do arrebatamento. Aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor das suas vidas serão arrebatados no arrebatamento, ou a segunda vinda de Cristo. Jesus virá mais uma vez, pela terceira vez, após a grande tribulação, na guerra do Armagedon, para prender o diabo, a besta e o anticristo e estabelecer na terra um período de 1000 anos que é chamado de reino milenar. Nós vamos ter uma aula sobre este assunto. Então são 3 ocasiões em que Jesus vem à terra. A primeira em Nazaré, a segunda, na verdade, ele não vem à terra, ele vem até as nuvens, onde vai raptar ou arrebatar a igreja, né? E na terceira vez, que é o tema da nossa aula de hoje, a segunda vinda de Cristo. Ela é tratada, traz essa nomenclatura da segunda vinda de Cristo, mas é o terceiro episódio, né? A terceira vez que é mencionado uma vinda de Cristo à Terra. Esta terceira vez, ela é definitiva. Mas nós já vamos chegar nesse assunto. Como nós falamos no início da aula, para falar da segunda vinda de Jesus, nós precisamos falar da guerra do Armagedon. O que seria a guerra do Armagedon, né? Nós tratamos na última aula sobre a grande tribulação, quando a igreja estará no céu, comemorando as bodas do Cordeiro, após passar pelo tribunal de Cristo. Aqueles que não aceitaram Jesus, eles estão na terra passando pela grande tribulação. A grande tribulação, recapitulando rapidamente, um período de 7 anos, onde o anticristo, a besta e o Satanás estarão dominando a terra. Será um período de caos, um período muito triste para a história da humanidade, onde muitas coisas ruins acontecerão, muitos sinais haverão. O Espírito Santo ele não está mais na terra, ele está nas bodas do Cordeiro com a igreja. Então
nós falamos na última aula, na aula da grande tribulação, que existe a pregação através das grandes testemunhas, dos anjos, mas o que nós precisamos entender que a grande tribulação é um período determinado, tem um tempo determinado, um tempo de 7 anos. O que vai acontecer no final da grande tribulação? Todos os países, eles vão se revoltar contra Israel. Eles vão se levantar contra Israel e vão declarar guerra contra Israel. Nós temos hoje vários conflitos, mas sempre Israel está protegido pela mão do Senhor, que levanta alguma nação, principalmente a nação dos Estados Unidos, que tem uma grande força bélica, um grande investimento bélico, para dar uma certa proteção, ser o aliado de Israel. Mas na guerra do Armagedon, isso não acontecerá. Os próprios Estados Unidos também irão se levantar contra Israel. Vamos para os conceitos, né? A palavra Armagedon, ela vem do hebraico Har Megiddo, né? O que significa esse termo em hebraico? Har significa monte, né? Já Megiddo é uma cidade de Megiddo, que fica próximo ali aos muros de Israel, a cidade de Jerusalém, ao lado da planície de Jezreel, e ali fica a cidade de Megiddo. Aqui nós temos, o significado é um monte Megiddo, mas não é bem um monte. A cidade de Megiddo, ela não tem um monte, mas ela fica ali naquela localização. Eu vou colocar ali uma imagem, logo vai ficar mais claro isso. Então essa palavra Armagedon, ela é uma transliteração grega do hebraico Har Megiddo. Então é essa cidade, né? A cidade de Megiddo, aonde vai acontecer esta guerra. É um evento cataclísmico que ocorrerá em Israel no final da grande tribulação, onde todos os povos e exércitos da terra se revoltarão e atacarão Israel. Desde o início, a história da humanidade sempre tratou muitos conflitos envolvendo Israel. Nós podemos observar no Antigo Testamento as dominações que Israel passou pelo Império Egípcio, primeiramente, depois o Império Assírio, depois nós tivemos também o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Romano, depois, já uma fase mais recente, os próprios otomanos também dominaram aquela região. Então sempre teve muitos conflitos por ali, mas Israel sempre teve uma proteção de alguns países que defendiam Israel. Só que a guerra do Armagedon, ela é um pouco diferente. Quando o mundo estará vivendo um grande caos, onde todos os setores demonstrarão sinais desse caos. A agricultura, a pecuária, a própria meteorologia, tudo isso vai trazer sinais de que alguma coisa está muito errada. A terra não dará mais seus mantimentos suficientes para as nações. E neste momento, o mundo vai entender que o culpado de tudo isso é a nação de Israel. Então todo esse planeta, todo esse exército mundial, comandado pelo anticristo, vai para a nação de Israel, e nós já vamos falar um pouco sobre o assunto com base bíblica, vai para a nação de Israel para guerrear, para dominar Jerusalém e a nação de Israel. Isso é a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, ela não é a guerra Gog e Magog, como muitos fazem a confusão de Ezequiel 38. Nós podemos daqui a pouco também fazer um vídeo sobre a guerra Gog e Magog. Então, dando continuidade aqui, onde está na Bíblia sobre a guerra do Armagedon? Apocalipse capítulo 16, do verso 12 ao 16, é descrito através daquela visão que João tem ali
da revelação apocalíptica, ele vai observar 7 taças, que significam a ira de Deus, e o sexto anjo, já lendo o texto, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar para a batalha. Que batalha é essa? A guerra do Armagedon. Daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus vai dizer: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Então, nesse texto de Apocalipse, ele traz algumas características dessa guerra. Nós podemos observar também, nesse próximo slide, a região onde acontecerá a guerra do Armagedon. O Monte Merrido, ou Merrido, ele está ali perto da planície de Jezreel, né? Os exércitos do anticristo, eles virão pelo oriente, pelo rio Eufrates, que estará seco. Esse rio, ele tem uma barragem até hoje na região da Turquia, que quando eles fecham, ele seca. Então não há problema, né, para secar as águas do rio Eufrates. Mas nesse período, ao findar a grande tribulação, quando o mundo eleger o grande culpado das coisas que estão acontecendo, das catástrofes que estão acontecendo, eles vão se levantar contra Israel. A Bíblia fala em 200 milhões de soldados ou de pessoas que vão para essa batalha, para invadir Israel. E é interessante que quando esse texto foi escrito, o texto de Apocalipse, quando citou esses 200 milhões de soldados, esse exército numeroso, nem tinha esse número de habitantes na Terra, né? Hoje, só o exército da China já alcança esse número de soldados, né? Então, é uma profecia já olhando para o futuro. Então, nós temos algumas características dessa batalha. Ela vai acontecer no Vale de Merrido, e ela é sistêmica, essa batalha. Então, não é só no Vale de Merrido também. Nós temos o Vale de Josafá, que também é conhecido como Vale de Cedron, ou Vale do Juízo Final. Joel capítulo 13, verso 2 vai dizer: congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então nós temos aqui uma guerra como nunca houve. Maior que a Primeira Guerra Mundial, maior que a Segunda Guerra Mundial, é algo sem precedente a Guerra do Armagedon. Ela se baseia nos textos de Apocalipse, que ela vai se localizar ali na região de Israel, mas em vários lugares de Israel. Então é uma guerra sistêmica, uma invasão sistêmica. E ela tem algumas características, uma sequência dos acontecimentos. Primeiro acontecimento, conforme secará o rio Eufrates, eu já pude dizer que há uma barragem ali, então não haveria problema, mas nesse período o rio Eufrates vai estar seco para que o exército venha pelo oeste, pelo oriente, na verdade, né? Então o anticristo ele vai reunir todos os soldados, cerca de 200 milhões de pessoas, vindos do oriente para ir atacar Israel. E eles vão atacar, o terceiro passo dessa sequência, eles irão atacar e invadir Jerusalém, que irá cair. É o texto de Zacarias 14, 1 a 4. Nós temos aqui o texto, vamos ler o que diz esse texto. Quando
Jerusalém for invadida por este grande exército. Olha o que diz o texto, Zacarias 14, 1 a 4. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações como ele fez em dia de batalha. Vejam só, aqui nós estamos dividindo o texto em duas situações. Primeiro, os exércitos do anticristo, aqueles 200 milhões, eles vão invadir Jerusalém, e aqui o cenário está sendo descrito. Que todos os povos lutarão contra Jerusalém, a cidade será conquistada, eles terão êxito nessa invasão, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, para uma tentativa de exílio, semelhante ao que aconteceu na tomada do Império Babilônico. Mas o restante do povo não será tirado da cidade. É mais ou menos o que aconteceu na invasão do Império Babilônico a Israel. E muitos teólogos, eles trazem esse texto como se referindo ao Império Babilônico. Só que no verso 13, 4, ele traz algo que não aconteceu na invasão do Império Babilônico. Olha o que diz o texto. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. O que o texto está nos dizendo? Que dentro daquele cenário catastrófico, que está falando de uma Jerusalém que está sendo tomada por os exércitos inimigos, onde as mulheres são violentadas, as casas são saqueadas, o povo é levado em cativeiro, o Senhor desce do céu e vai intervir na batalha. Mas antes disso, algo precisa acontecer para que o Senhor intervenha. O que vai dizer aqui a quarta sequência? Israel vai reconhecer que Jesus de Nazaré era e é o Messias aguardado. Eles vão lembrar do Messias, do Jesus que nasceu na cidade de Nazaré, da tribo de Judá, que foi desprezado pelo povo de Israel, que até hoje é desprezado por Israel. Israel, neste momento de grande aflição, quando está tendo sua cidade principal, Jerusalém, invadida, todo aquele cenário catastrófico, eles vão lembrar de Jesus. E eles vão declarar que Jesus Cristo, aquele que nasce em Nazaré, que realiza milagres em Belém, em Cafarnaum, em Jerusalém, ele era o Messias aguardado. Tanto que o texto de Romanos, capítulo 14, o verso 11, vai dizer: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. É neste momento Israel irá reconhecer que Jesus é o Salvador, era o Messias, e a ajuda virá do céu. No final deste período dos 7 anos, quando a guerra do Armagedon está no seu ápice, Israel parece que será destruída, eles clamam a Jesus, e Jesus vem pela segunda vez. Texto de Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 15, narra essa vinda de Jesus para resgatar, para salvar Israel da destruição iminente. Apocalipse 19, 11, do 11 ao 15,
traz a resposta de Deus, a resposta de Jesus ao clamor de Israel, ao reconhecimento de Israel que Jesus era o Salvador. Olha o que o texto vai dizer, a visão que João tem. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Olha a descrição que João faz de Jesus. E ele vai dizer, os seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Olha esse detalhe. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino branco e puro e montados em cavalos brancos. Da sua boca, da boca de Jesus, sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Israel está a ponto de ser destruída, Israel vai reconhecer que Jesus é o Salvador e neste momento se dá a segunda vinda de Jesus. Diferente da primeira vinda lá em Nazaré, quando ele vem como homem, entra em Jerusalém montado num jumento, passa todas aquelas situações, agora é um Jesus diferente. É um Jesus glorificado, um Jesus poderoso que vem para resgatar a nação de Israel, os filhos por eleição. E aqui João traz uma descrição, e ele vai dizer que ele vem sobre um cavalo branco, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece. E ele está vestido com um manto tingido de sangue. O sangue que foi vertido na cruz está marcado, está simbolizado sobre este manto que Jesus volta. E o seu nome é a palavra de Deus. Da sua boca sai uma espada afiada que ele vai ferir as nações. Quais nações? Esses 200 milhões de soldados, esse exército de todos os lugares do mundo que vem contra Israel. O Senhor os ferirá. E é um detalhe muito interessante neste texto, nessa revelação de Apocalipse, que essa revelação que João teve. Olha o que diz o verso 13. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Quem são este exército do céu? A igreja que subiu do arrebatamento, aqueles que foram salvos do arrebatamento, juntamente com os mártires que subiram na grande tribulação, que foram mortos e foram ao céu na grande tribulação. Nós veremos com Jesus num exército do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E nós vamos guerrear juntamente com Jesus. Esta é a segunda vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, mais alguns textos que trazem mais claro à nossa mente este fato da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem para salvar Israel das nações. Olha o que diz Mateus capítulo 24 e verso 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o céu escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações que estão guerreando contra Jerusalém na guerra do Armagedon se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens
com poder e grande glória. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Olha a diferença do arrebatamento, quando só os salvos serão raptados, onde será em segredo, onde será um rapto. Agora não. Agora o que o Apocalipse e o próprio Jesus estão dizendo? Que todo olho verá a vinda do Senhor Jesus Cristo. Zacarias capítulo 14, verso 4. Nós já lemos esse texto, vamos repetir. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. É sobre o Monte das Oliveiras que ele vai descer e ele vai guerrear contra essas nações, ali no Vale de Josafá, ali naquela região onde Jesus vai estabelecer, através da segunda vinda, o juízo às nações. O que vai acontecer com esses povos? Os povos adversários, quando Jesus virá, eles serão... Ali será aplicado o juízo de Deus sobre eles. Eles serão exterminados. O diabo, Satanás e o anticristo serão presos por um período de 1000 anos, que é o assunto da nossa próxima aula, que é o reino milenar. Um reino de paz será estabelecido na terra. Então, esta é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até tratar aqui, com a ajuda da página Amada EBD, tratar a vinda de Jesus como duas fases também. A primeira fase, harpazo, o arrebatamento. A segunda fase, epifaneia, a vinda de Cristo. E há algumas diferenças. Por exemplo, no harpazo, no arrebatamento, ela é invisível e secreta. Já na segunda vinda, visível e gloriosa. Jesus vem para guerrear contra aquelas nações que estão a ponto de destruir o povo eleito. Na primeira fase, no harpazo, Cristo vem para arrebatar a igreja. Na segunda, ele virá com os santos, com a igreja, para livrar Israel. A primeira marcará o início da grande tribulação. Já a segunda vinda, ela vem para terminar a grande tribulação. No harpazo, no arrebatamento, o Senhor virá para a igreja. Mas no epifaneia, ele vem para Israel. Não vem para a igreja, ele vem para Israel. Ninguém sabe a hora do arrebatamento. Agora, da segunda vinda, será no final da grande tribulação. A partir do arrebatamento, 7 anos depois, Jesus virá de novo. Esta é a nossa quinta aula sobre este assunto bastante empolgante, a segunda vinda de Jesus. E esse assunto, ele precisa ser tratado juntamente com a guerra do Armagedon, porque a guerra do Armagedon é o estupim para a segunda vinda de Jesus. Quando todas as nações da terra vão se levantar contra Israel, Jesus virá pela segunda vez, e ele vem para salvar a nação de Israel, que irá clamar, irá reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. O Cristo, Yeshua HaMashiach, que viveu em Nazaré, ele era o Cristo Salvador e esperado, anunciado pelos profetas. Israel vai reconhecer isso, e aí sim Jesus vem a segunda vez, na segunda vinda. Então agradeço a todos que ficaram até o final dessa aula. Peço que se inscreva no canal, acione o sininho. Sempre que nós colocarmos as aulas, o sininho vai avisar quando tem aula nova no canal. É muito importante que aqueles que assistam às aulas se inscrevam no canal, porque
é o que vai dar engajamento, o que vai fazer com que o YouTube disponibilize essas aulas para outras pessoas, é através dos inscritos. Agradeço a sua atenção até aqui e que Deus abençoe, todos esperando esse dia maravilhoso do arrebatamento da igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus.